Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Invicto na competição e dono da melhor campanha da fase de grupos, o Palmeiras enfrentará o River Plate da Argentina nesta quarta-feira no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogo diante do Internacional no último sábado, onde o Verdão goleou o time gaúcho por 4-1, deu uma moral para o Alviverde encarar o River Plate na Argentina. E quem também saiu fortalecido da partida foi o uruguaio Facundo Torres. Após ter perdido espaço no time titular do Palmeiras, o atacante ganhou uma nova chance com Abel Ferreira e não desperdiçou. Facundo Torres foi um dos melhores da partida ao lado de Flaco Lopes, Vitor Roque e Felipe Anderson. O camisa 17 pegou a vaga de Maurício e não deve sair mais do time. Soube o Bola VIP Brasil que Abel e toda a sua comissão técnica gostaram do jogo do uruguaio, principalmente pelas suas características em campo, e por isso deverá ser mantido nas decisões do Alviverde na Libertadores da América. Em entrevista coletiva no último sábado, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, que comandou a equipe contra o Internacional, elogiou muito o atacante, explicou que Maurício se recuperou a lesão e, por fim, confirmou que a decisão pelo uruguaio passou por Abel Ferreira. Relativamente ao Maurício, ele esteve cerca de uma semana fora, com um problema nas costas na zona lombar, que lhe limitou bastante os movimentos. Felizmente, nos últimos 3 treinos, conseguiu trabalhar bem. A sua ausência foi apenas uma questão técnica do treinador. O Palmeiras deve viajar nesta segunda-feira à noite na Argentina. Com isso, o Verdão irá fazer um treino na Argentina antes da primeira decisão diante do River Plate. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Liquidou o jogo logo de início, Alex. É verdade. Eu acho engraçado muita gente nas redes sociais, sobretudo, né, falando assim, mas empurraram um bêbado na ladeira. Pera aí, gente. Sempre que o Palmeiras ganha bem de algum adversário, vem alguém e fala isso, né? Aliás, o último brasileiro que foi na Bolívia na altitude e meteu 3 no Bolívar, acho que foi o Palmeiras. Então, as pessoas tendem a diminuir ou a tentar diminuir as vitórias grandiosas do Palmeiras, querendo dar ao adversário um peso menor. E você venceu... Mas o Inter estava completo? Não estava completo. Ô, Chico, desculpa. Palmeiras 4, Internacional 1. Não importa. Sim, mas não é questão de diminuir. Não importa. Tem que falar que o Inter não estava completo. Mas não estava completo. Não jogou quem? O Falcão não jogou? Não jogou o Figueroa? É o elenco do mesmo nível do mundo. Eles mandaram... Foi bem, Alex. Foi bem, Alex. Foi bem. Chico, me permita dizer que o Alex foi bem. Desculpa, mas quem que não jogou no Inter? Tem desfalque? Eles dispensaram 11 jogadores. Se dispensaram porque não prestavam. Então não fez falta. Será que o problema era o Ener Valencia, com quem eles rescindiram mesmo? Pois é. Primeiro mas tempo chegou 4... em campo abalado. Desculpa, então devia ter jogo, não, né? Então não valeu nada. O Palmeiras jogou mal e foi horrível a vitória. Não, que jogou mal, estou dizendo que o Inter não estava bem. Puxa vida, o Inter coitado. tinha problemas graves. E o Palmeiras tem o que a ver com isso? Não sei. Não tem nada a ver com isso. Ele fez a lição. Fez lá e arrebentou com o Inter, deu olé, 4-0, para ter sido 8, parou no segundo tempo para descansar, para não se desgastar, porque quarta-feira tem Libertadores. Então, gente, o Palmeiras o que fez ontem foi de emocionar no primeiro tempo. Há muito tempo eu não via um time jogar tão bem num tempo como o Palmeiras fez ontem contra o Internacional. Todos os jogadores atuando no seu máximo nível. Teve um palmeirense que eu conheço que quase chorou. Teve mesmo. Fui eu, que eu estava no estádio e quase chorei mesmo, porque olha, fazia tempo que eu não via o Palmeiras jogando assim. O Flaco Lopes já jogando de smoking, nem de terno. O Felipe Anderson parece que voltou a viver um grande momento como viveu na Lazio, justificando o interesse do Palmeiras. Vitor Roque, primeiro hat-trick na carreira como profissional. O menino Evangelista, não pelo gol, mas o que ele jogou no meio-campo ontem foi uma grandeza. Esse Kelvin aí, lateral direito, que ninguém conhecia, engoliu o Giá, engoliu todo mundo e... A seleção brasileira, então. Não, porque tem alguns estrangeiros no meio. O Flaco é argentino, mas é da seleção seleção também mundial. agora. Piquerez é da seleção então. também. Seleção Fica tranquilo. mundial, o Gomes é da seleção também. Então realmente o Palmeiras... Não é à toa, Chico, que o Palmeiras nos últimos anos vem ganhando o que vem ganhando. Então não adianta querer desdenhar o que o Palmeiras é hoje, porque o Palmeiras é hoje. Só o Flamengo, time por time, pode ganhar do Palmeiras. Mas é claro que no futebol não é assim. está bem na sua concepção? Em termos de resultado, não. Esse não é o melhor Palmeiras? Não perdeu desde que voltou do Mundial, Chico Lang. Mas desde que acabou o Mundial foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Se alguém outro tiver esse aproveitamento, Agora, me apresente. Pra gente tirar a prova dos 9, deixa eu ouvir o Guto. Ô Guto, o que acontece? É apagão que dá? Porque o jogo ficou decidido muito de início, não é? E por mais que possa ter uma diferença, a gente sabe que futebol não é assim. O Corinthians, esse ano, virou o pai do Palmeiras.
mesmo com o time, o elenco inferior, não vou dizer o time, o elenco inferior, com problema, crise política e tal, o Corinthians vai lá e resolve com o Palmeiras. Tanto que o Palmeiras, semana passada, não foi com o Corinthians? Retrasada contra o Corinthians. Pegou o Corinthians né? E fez uma partida não satisfatória. E de repente faz um jogo contra o Inter do jeito que foi ontem. O que acontece? Tem uma explicação tanto do lado daquele que venceu como do lado daquele que perdeu, Guto? Bom, eu acho que o Palmeiras ele está finalizando um processo dos mais difíceis, né? Que ele desfez uma equipe e reconstruiu outra sem baixar muito os resultados. Não ganhou praticamente ano passado, mas também não teve lá embaixo, teve ali disputando. E isso é uma das coisas mais difíceis. Você pega a equipe de 2 anos atrás, tem 2 jogadores que permanecem. Talvez com o Piquerez 3. Sem contar o goleiro que aí não está no processo. Eu tô contando o goleiro. Não, o Piquerez, Gomes, Murilo, o Everton. 4. Murilo é titular, já tudo faz bem, tempo. o Murilo, mas o Murilo já não é da primeira também, já foi. A primeira, e agora, do não. ano passado para esse ano, trocaram o quê? 6, 7 jogadores. Daí para mais. Né? E sem dizer o banco. Então, é um dos trabalhos dos mais difíceis, tá? E uma hora começa a dar leite, né? Começa a dar certo. E talvez... o Palmeiras, eu acho que até a estrutura de jogo mudou um pouco, porque ele está com 2 atacantes e 2 meia-pontas. Não tem mais os extremos, né? 2 meia-pontas. Antes ele tinha... O Dudu era um meia-ponta, mas muito mais agudo do que é o Felipe Anderson e do que é o Torres. Sim. Né? Por um tempo o Arthur também jogou ali como ponta, como está fazendo no Botafogo. Mas é muito mais atacante do que meia-ponta. Verdade. Né? E joga por dentro com 2 atacantes ali, 2 praticamente centroavantes. Né? O que me parece, não sei se vocês concordam, é que quando o Abel fez aquilo que a torcida pedia, e muito da imprensa também entendia que era o momento, ajeitou o Flaco juntamente com o Vitor Roque, ele ajeitou o time. Ajustou o time, o negócio começou a sair de uma forma positiva. E a pergunta que eu faço, Miller, talvez, claro, o treinador tem o seu tempo, né? Não é o nosso tempo. Mas talvez se essa mudança tivesse acontecido antes, sem tirar o mérito do Corinthians, do Chico e do Paulo, tá? Sem tirar o mérito, mas se tivesse feito para os confrontos contra o Corinthians lá atrás, o Palmeiras poderia também estar até na Copa do Brasil, porque deu uma liga muito grande. Não ao exagero de alguns de comparar, eu acho que é de brincadeira, né? Bebeto e Romário não dá. Claro, é uma brincadeira de mau gosto, mas está valendo como brincadeira. Mas será que se o Palmeiras o Abel tivesse optado por Flaco Lopes e Vitor Roque para os confrontos do Corinthians contra a Copa do Brasil, esse encaixe já poderia ter acontecido antes, o Palmeiras está numa situação ainda melhor, Miller? Claro que teria grande possibilidade, né? Quando você tem 2 bons jogadores jogando juntos, né? A bola, quando chega com qualidade, eles podem resolver. Mas acho que eles entraram no momento certo, o Abel, né, inteligente. Ele está no dia a dia, né? Exatamente. Então acho que o Abel fez certo, colocou os 2 agora, estão dando resultado, estão bem. Claro, tem jogo que não vai dar, ele vai ter que mudar durante o jogo, quer dizer, mas o importante é que, aquilo que eu falo, é a dinâmica do jogador, né? O Vitor Roque é um finalizador, o Flaco Lopes não, ele tem mais dinâmica, ele é mais completo que o Vitor Roque, porque ele carrega, ele toca, ele cabeceia, quer dizer, ele tem mais dinâmica na movimentação. Pode ver o lance dele aí, o lance que ele fez, pegou a bola no campo de defesa e foi até na entrada da grande área do adversário. Ele que fez a jogada, individualizou uma jogada. Quer dizer, ele tem essa capacidade. Então, acho que, tendo um jogador, todo treinador gosta de um jogador assim, né, Guto? Que ele joga atrás, joga recuado, joga na frente. Então, acho que um jogador assim sempre é útil pro time. E o Abel também está descobrindo um outro Flaco Lopes, né? Esse Flaco Exatamente, Lopes que trabalha pelo meio, usa a velocidade, era um pouco... Aliás, o mérito disso daí é do próprio Abel e da comissão técnica, porque ontem o João Martins, numa das respostas da coletiva, ele explicou a situação do Flaco Lopes, que quando chegou ao Palmeiras com 21 anos, era franzino, magrinho, não tinha força, não tinha dinâmica, e nesses 3 anos que ele está no clube, foi feito um trabalho de desenvolvimento, inclusive de personalidade dele. Tanto é que o Abel até brincava, eu queria um argentino com espírito argentino, não um argentino bonzinho como ele é. E aos poucos ele foi construindo essa casca técnica, física e emocional, para poder hoje dar esse resultado que ele dá em campo. Ele foi contratado por 10, hoje vale 20, 30. Então,
Tem tudo isso. Qual a importância do Abel Ferreira pro Vitor Roque, Quesada? Lembrando que Porque o Vitor Roque começou muito mal e ele aguentou firme, velho. Pra mim, o que ele errou foi ele botar o Flaco Lopes e ele junto. Eu acho erro que dele. Foi uma decisão tardia, porque a gente falava isso antes da Copa do Mundo, né? Já que a gente sabia que o Paulinho não ia aguentar suportar os 90 minutos, ele poderia ter insistido nessa dupla Flaco e Vitor. E é uma dupla que está jogando numa sintonia incrível, porque hora um tá meio como meia, como ponta, o outro entrando na área, e ali, guardadas as devidas comparações, era o que o Edmundo e o Evair, guardadas as devidas comparações, faziam no Vasco da Gama e no Palmeiras. Então, essa dupla, ela está muito bem montada. Agora, ele é apaixonado pelo Facundo Torres, né? Ele não tira o Facundo Torres de jeito nenhum. E ontem o Facundo Torres fez uma grande partida, atuando no setor onde ele desenvolve mais, que é do lado direito. E aí o Andréas Pereira logo vai ser o titular, né, Neto? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Marília Ruiz, o Palmeiras vence de 4-1. O Internacional tem que ficar muito esperto, senão vai cair para a segunda divisão. Qual a ideia do Internacional e primeiro do Palmeiras, que arrebentou com o Internacional ontem? Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras talvez tenha sido o melhor primeiro tempo, o melhor tempo do Palmeiras na temporada. O Palmeiras foi avassalador, abriu o placar muito cedo. Quando fez o 2-0, já podia estar fazendo 4-0. Os jogadores perderam várias chances no primeiro tempo. Acho que o Internacional entrou com 2 corredores do lado, né? Então, o Vitor Roque entrava nessa diagonal com muita facilidade. Ontem, como você estava dizendo, era o Flaco com um passinho para trás e o Vitor Roque um passinho à frente, com o Facundo de um lado direito e o Felipe Anderson do esquerdo. Acho que o trabalho do Abel com ele foi bom, sim, apesar de vez em quando, em relação ao Flaco Lopes, ele fazer um comentário, é muito teimoso, não sei o que lá. É verdade também que é, mais uma vez, o Palmeiras refeito depois de um trauma. O Palmeiras não jogava assim até ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Né? Quando ele é eliminado na Copa do Brasil, no jogo seguinte contra o Ceará, antes de pegar o Universitário do Peru pela Copa Libertadores, no segundo tempo ele, entre aspas, inventa Flaco Lopes e Vitor Roque. Ele não fez isso quando machucou o Paulinho, ele só fez isso contra o Ceará, no segundo tempo em casa, nas vésperas, às vésperas das oitavas de final da Libertadores, depois da eliminação contra o Corinthians. É o melhor jeito desse time jogar, como a gente falou em relação ao Dorival, que achou um Corinthians sem tentar abrir esse jogo demais, que era um jeito que o Palmeiras estava tentando jogar, às vezes com o Hendrick jogava muitas vezes no lugar errado, o Estevão jogava de secretário de lateral do lado direito ou do lado esquerdo, que ele fez muito isso. Ele achou esse time contra o Ceará e de lá para cá, o Vitor Roque conseguiu, numa dupla, aparecer e florescer. Ontem o Andréas Pereira entrou no segundo tempo, é verdade, mas Lucas Evangelista, que além de tudo é meu vizinho, ele fez uma grande partida. Eu não sei se ele vai estrear o Andréas Pereira quarta-feira contra o River, porque ontem, de segundo volante, o Lucas Evangelista jogou bem. Mas se ele não bota o Andréas Pereira jogar contra o River e perde a classificação, os caras matam ele, tem que jogar. Não mata, ele já perdeu tanto. Desculpa, mas o Andréas Pereira tem eu acho ele melhor, mas ele... Godoy, o que você pensa em relação ao Abel, ao Palmeiras, que é o time que briga para enfrentar o Flamengo nos títulos? Eu acho que ele demorou a entender essa dupla, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O Flaco melhorou muito o futebol dele, né? Ele foi ganhando personalidade, acho que essa convocação para a seleção argentina também dá mais moral para o jogador. Agora, quarta-feira, pedreira, hein? Porque o River também evoluiu. O River não é o River de um mês atrás, é um River melhor. E o River vai jogar com um Monumental lotado, mais de 70 mil pessoas. E a gente sabe que na Argentina... 83 mil pessoas. 83. Agora tem 80... 83. Pois é, e a gente sabe que isso na Argentina é um fator... eu vi o presidente da CBF falando assim... E a arbitragem, né? Pois é, o VAR, é tudo. Não deixa dormir, joga pedra no ônibus. Isso na Argentina é uma coisa absolutamente natural. Que ganhou do Estudiantes ontem, fora de casa, o River Plate. Não, o River melhorou. Então esse, para mim, vai ser o jogo do ano para o Palmeiras. Porque eu acho que o objetivo maior... Porque se o Palmeiras sair da Libertadores, meu irmão, o ano... Já era. Já não ganhou nada. Já era. Entendeu? Então, e para mim, o título que o Palmeiras, o título mais importante é o da Libertadores. Godoy, qual a ideia do Abel, qual a ideia de uma vitória tão maravilhosa como essa e enfrentar o River na quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira o jogo Palmeiras e River. Brasil e Argentina, né, irmão? Eu vou torcer pro River, óbvio, né?
Uma vitória dessa deixa, do jeito que foi, com esse placar, deixa o grupo confiante, deixa o torcedor confiante. Agora, é a estratégia que vai ser usada para jogar lá. Tem que jogar para ganhar ou jogar para não perder? Para não perder, para mim. Porque depois vem jogar aqui. Se perder lá, imagina o que é jogar contra os argentinos. Em casa. Mas com esse comportamento conivente que a arbitragem sul-americana tem. Eu não sei como que a Conmebol não toma uma atitude. Com os argentinos, Godoy? Não, com as competições sul-americanas. É muita conivência com o antijogo a favor daquele que está sendo beneficiado pelo regulamento. Está jogando de acordo com o regulamento. E se beneficia do antijogo e há conivência da arbitragem. E nós já tivemos lá brasileiro presidindo a comissão de arbitragem e não mudou nada. Continua o antijogo. Agora, em termos de Brasil aqui, desse jogo especificamente, é interessante a entrevista do Roger em dizer nós tomamos o trabalho que foi feito durante a semana livre de preparação caiu por terra ao iniciar o jogo perdendo, né, logo aos 3 minutos. Mas quando você inicia um jogo com 3 minutos perdendo, você tem 90 minutos para recuperar. E aí vem a conversa boa do treinador do Internacional. Tomamos gol nos 3 minutos, perdemos. Então que treinador que é você, pô? Aí você então vem aqui jogar para quê? Na situação que estava, não veio aqui para jogar para ganhar, então teria que jogar para conseguir pelo menos um empate, né? Aí eu me expus e aí toma os outros gols com a facilidade que toma em 45 minutos. Perdeu porque o time é muito limitado individualmente. Depende muito do trabalho tático, mas os jogadores são muito limitados individualmente. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, tá em choque. Chame o Vitor Roque. Tá, aí, ó. Tá, Vitor Roque, após a Copa do Mundo de Clubes, 14 jogos, 7 gols, 4 assistências, 1 participação para gol a cada 90 minutos. Meu querido Quesada, qual a ideia? O que mais melhorou o Vitor Roque? Porque foi pro Barcelona e não jogou nada. Foi pro Betis, né? Se não estiver errado, também os caras liberaram. E o Palmeiras entendeu que esse menino, que é um menino de 23 anos, eu acho, um garoto, né? Deixa lá. Mandei tirar, pô. Ah, que tá aqui. Isso, deixa aí, pô. Tá mais bonito aí. 20 anos. Ó, que tá bonito aqui, pô. 20 anos. Como é que o menino de 20 anos, ele teve... A gente deu pau nele pra caramba, né, Cascão? Chama de tigrinho, não sei o quê. Tá? Os dentinhos dele, sem dente. Tá com os dentão incríveis e tá fazendo muitos gols. O que isso é de importante pro Palmeiras e pra ele, esse menino. A melhor versão do Vitor Roque, ainda moleque, né? Não que 20 anos só, né? Não que ele seja tão velho agora, mas a melhor versão foi no Atlético Paranaense, né? Esse Vitor Roque... Ele tinha 16, 17 anos. E arrebentava. Agora, Neto, esse número aí que a nossa produção traz, uma participação para cada gol, para gol a cada 90 minutos, é que ele não foi titulares em todos os jogos, né? Esse é um número realmente incrível. Agora, a participação no jogo, ele se movimenta bastante. Corre. Ele ajuda a construir. Nos 2 jogos contra o Corinthians, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Exatamente. Agora, pra mim, né? Atacante tem que fazer gol. E ontem ele fez 3, né? Então ele calou boa parte aí da crítica em relação ao futebol que ele vem apresentando. Só um apartezinho. Eu mudei um pouco a minha visão do Filipão depois que eu fiz uma entrevista com o Filipão lá no CT do Caju, do Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense foi disputar a final contra o Flamengo. Eu estava na outra emissora, estava lá no SBT, e eu fiz uma entrevista de 2 horas com o Filipão. E depois, com o microfone desligado, ele falou assim, cara, eu recebo muita pressão por causa do Vitor Roque, às vezes eu seguro um pouco, assim, porque tem alguns fundamentos que ele precisa melhorar e na parte tática. Talvez com o tempo ele tenha melhorado tudo isso, porque o Filipão conhece, né, gente? Pode ter cometido erro, mas ele conhece. Ele conhece, mas já deu, né? Cara, mas conhecer, ele conhece. Desculpa, Theo. Sabe? Eu acho que o cara que um olho num jogador. Eu acho que o cara que é campeão do mundo, eu acho que o cara que é campeão da Copa do Brasil, brasileiro, sabe, tem uma hora que eu acho que a gente tem que ter essa visão. Mas para mim, um dos grandes treinadores de futebol mundial é o Filipão. Eu não tenho dúvida disso. Mas o Abel, Godoy, eu posso fazer a pergunta para você ou você vai querer interromper, Godoy? Não, você tá botando o dedo para quê? Não, eu tô olhando aí. Eu tenho trauma de dedo, Godoy. Tenho trauma de dedo,
tenho trauma da minha mãe com meu pai, eu tenho trauma que o Corinthians não ganha título, eu tenho trauma. Então vamos lá, posso fazer a pergunta pra você, depois você fala o que você quiser? Claro, fica então tá bom. Craque Você acredita que, pra mim, o Abel é o grande responsável por isso? Porque no momento que todo mundo estava chegando no pau, e o Abel disse o seguinte, não é o meu centroavante. Vocês lembram ou não? Se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Ele disse, esse é o centroavante da presidência, porque quem comprou foi a presidente. Vocês lembram disso? Olha só, o Abel fez esse menino jogar muito e não graças ao Abel, mas se o Abel tivesse tirado no intervalo, não tivesse dado sequência para ele, ele não teria esses nomes. E o Abel foi bem demais com ele. O que você pensa, Godoy? E aí depois você fala o que você quiser, Godoy. O craque Neto, eu não ponho tudo na conta do Abel, não. Por quê, Godoy? Não, porque ele mesmo não estava a favor. Esse garoto teve que superar, inclusive, a teimosia do Abel. E esse garoto só foi melhorar agora que o Abel aceitou colocar o Flaco Lopes para ajudar o esquema na equipe. Então, tá certo. Ele, como é muito autodidata, o português intelectual... É europeu, né? O cara é europeu. Ele é primeiro mundo. Primeiro mundo. Nós não é primeiro mundo. Ele não aceitava. Aliás, quando quando alguns comentaristas falam, comentam, e principalmente se for comentarista que já teve lá dentro, que sabe muito lá dentro, ou for um comentarista que estudou muito e entende tanto quanto mesmo não estando lá dentro, aí que ele teima em não aceitar. Porque senão vão falar que aí vão dizer que eu estou captando a mensagem daquele comentarista. Então, muito mérito aí, tem que ser elogiado a determinação do Vitor Roque em se preparar para jogar. Já deu também, né? Obrigado. Uma perguntinha, vocês respondem. Vocês respondem, eu vou pro break. Obrigado. O Palmeiras passa do River ou não? Passa. Passar dos dois jogos, não é um jogo. Pra você, Quesada. Vai sangrar, mas vai passar. O que você faz sangrar? O que é sangrar? Vai sangrar, vai sangrar. Mas as pessoas sangram, sai, né? Marília Ruiz, vai passar? Godoy, passa. Pra mim não passa do River Plate. Não vai passar do River Plate a equipe do Palmeiras. Que surpresa. Mas não é não. Se você perguntar pra mim do Palmeiras dos últimos anos assim, eu acho que dificilmente eu não coloco o Palmeiras como um dos grandes candidatos em relação. O Palmeiras vem jogando mal esse ano faz tempo, Theo. Não, concordo com você. Sabe? É o pior Palmeiras dos últimos 4 anos. É o pior Palmeiras dos últimos 4 anos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o momento ele não vai ter força pra ganhar do River Plate. Eu torço pra não ganhar de nada, mas é um time que briga pra todos os títulos. A gente vai pro break, voltamos já com o nosso querido, o cara que sangra. Gerson não voltará ao Flamengo. Jorge Nicola traz a informação de que não há clima entre as partes para um eventual retorno. O jornalista ainda sugere que, em caso de volta ao Brasil, Palmeiras ou Botafogo poderiam ser o destino, assim como o futebol saudita. Além do clima nada agradável entre as pessoas que cuidam da carreira de Gerson com o Flamengo, devido à saída conturbada para o futebol russo, o clube também está bem servido de meio-campistas, especialmente com as grandes fases de Saúl Ñíguez e Jorginho. Recentemente, o Al Ittihad, do futebol saudita, demonstrou interesse em Gerson, mas os rumores não tiveram uma definição. Antes de ir para a Rússia, o Al Nassr não teve sucesso na tentativa de atravessar o Zenit. Gerson é avaliado em 25 milhões de euros. O valor de mercado equivale à cláusula paga junto ao Flamengo para tirá-lo do Brasil. Neste momento, o Zenit não tem planos de negociar o brasileiro. Não há informação sobre qualquer tipo de proposta de Palmeiras ou Botafogo. Vivendo um período de adaptação, o Zenit ainda acredita na volta por cima e conta com o meio-campista para a temporada. Junto com Luiz Henrique, o ex-Flamengo é um dos grandes nomes da equipe. Gerson perdeu espaço na seleção brasileira após a chegada ao futebol russo. Vestindo as cores do Zenit, são 6 jogos. Ainda não marcou nem realizou assistência. Enquanto espera por uma volta por cima do brasileiro, o Zenit está de olho em outros jogadores do Brasileirão. O alvo da vez é Guinegão, jovem atacante do Corinthians que vive grande fase na temporada. E você, torcedor, o que acha da situação de Gerson? Deixe sua opinião nos comentários.